Vamos da segunda etapa, aqui é o professor Nilson de Matemática. Boa noite a todos, espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar do volume da pirâmide e da área da superfície da pirâmide. Então, volume e área lateral e área total da pirâmide, certo? É claro que tinha uns assuntos que a gente poderia ver antes, mas eu vou passar para esses. E nós não vamos explorar tudo, só aquilo nos interessa, certo? Então, se eu fizer alguns saltos aqui, é só para simplificar as coisas. Ele começa com o volume de um tetraedro. Um tetraedro, para quem ainda está lembrado, é uma pirâmide de base triangular. Ela só tem 4 faces, certo? Bom, isso aqui são considerações iniciais, que era preciso uma aula antes para ver, então eu resolvi saltar. O que interessa para a gente é isso bem aqui, ó. O volume do tetraedro é 1/3 da área da base vezes a altura dele. Se vocês olharem esse desenho aqui, ó, não é um tetraedro, mas a altura é essa distância daqui para cá, ó, a distância do vértice lá do pico da pirâmide até o solo, se ela estivesse no solo, não é isso? Essa distância. Isso aqui é a altura. E a área da base é a área do polígono que forma a base, certo? Então, observe se vocês viram a área e o volume do prisma, que é praticamente igual. O volume do prisma não era a área da base vezes a altura. A única diferença é que acrescentou 1/3, a área da base vezes a altura. Acrescentou 1/3. Isso vale para o tetraedro e vale para uma pirâmide qualquer. Aqui na pirâmide qualquer, ó, essas observações aqui vocês podem deixar também. Vocês vão ver, ó, que a fórmula é a mesma. É 1/3 da área da base vezes a altura. Esse B aqui, ó, maiúsculo, é para dizer que é a área da base. Por isso ele está maiúsculo, para identificar a área, certo? Aí qual é a conclusão? A conclusão é que o volume de uma pirâmide é 1/3 do produto da área da base pela medida da altura. O produto é 1 multiplicado pelo outro. Quando disser produto, está se referindo a uma multiplicação. Ok? Bom, a área lateral e a área total da pirâmide. A área lateral de uma pirâmide, ele já está dizendo aqui, ó, é a soma das áreas das faces laterais, ou seja, é a soma da quantidade de triângulos que tem em volta da pirâmide. A gente já sabe que a pirâmide ela tem uma base, que é um polígono qualquer, e as outras faces são todas triangulares. Então, a área lateral é a soma das áreas dos triângulos, que são as faces laterais. E a área total seria a área das faces laterais, que são as áreas dos triângulos, com a área da base, ou seja, com a área do polígono da base, que pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, certo? Isso seria a área total. A área total, a área lateral, mais a área da base. Bom, quando uma pirâmide ela é regular, você ainda lembra o que é uma pirâmide regular? É uma pirâmide que o polígono da base é um polígono regular, certo? Polígono regular. E essa altura aqui tem a mesma medida, entendeu? Dos lados da base. Bom, algumas coisas é preciso vocês saber. O que é 2π aqui em geometria? É a medida do perímetro da base. Então, é o perímetro da figura da base. O que é o perímetro? É a soma da medida dos lados. Chama-se 2π. Consequentemente, quando a gente fala só P, é a metade do perímetro, que aí no caso você divide por 2, certo? Se tiver só o P, é o que a gente chama de semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro. 2π é o perímetro, P é o semiperímetro. O M é a medida do apótema da base, que é esse tamanho daqui para cá. Ó. A base é um pentágono, aí do centro do pentágono até o ponto médio do lado dele é o que a gente chama de apótema da base, certo? O M', ó, observe que tem uma linhazinha aqui para diferenciar, é a medida do apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide é a altura referente aos faces da pirâmide. A face não é uma face triangular. Esse triângulo ele tem uma altura, que é essa linha bem aqui, que no caso da pirâmide é chamado de apótema da pirâmide, certo? Bom,
feitas as considerações que são necessárias, ele chega a essa fórmula aqui, ó, que vale só para as pirâmides regulares. Você pode achar o volume, ó, tá vendo? Como sendo 1/3 de P vezes M vezes H. Observe que aqui eu não precisei ter a área da base, eu ainda preciso da altura, não é isso? Ó, de novo, deixa eu falar que não estavam vendo. A gente chega na conclusão que o volume é 1/3 de P vezes M vezes H. Então, observe que não precisa mais da área da base, mas precisa do semiperímetro, ou seja, metade do perímetro, e precisa do apótema da base, ó. O M, que é esse aqui, precisa da metade do perímetro da figura. Então, como é uma pirâmide, você pode continuar fazendo por essa fórmula aqui, ó. Tanto faz ser, sendo pirâmide, vale essa fórmula. É 1/3 da área da base vezes a altura. Mas se você não tiver a área da base, mas tiver o perímetro e tiver o apótema da base, aí você pode substituir a área da base, ó, por perímetro vezes apótema da base, que também dá o volume. Então, na pirâmide regular, essa fórmula aqui só para pirâmide regular. Para qualquer pirâmide, você usa essa, para qualquer pirâmide, inclusive para as regulares. Mas, para as regulares, dependendo do caso, você pode usar essa daqui, certo? Bom, tem outras considerações, mas não é preciso. A atividade vai focar exatamente nessa parte aí que eu já falei com vocês. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.